dia. Bom dia. A gente não tinha como começar o Bem-Estar hoje sem falar do Ricardo Boechat. Essa figura incrível que transformou todo mundo, não só apenas quem trabalhou com ele, mas também quem ouvia ele, quem lia ele, quem assistia ele na televisão. O Boechat tinha uma característica que para mim talvez fosse a mais marcante de todas. Ele era o Boechat, simples assim. E ontem, quando eu estava falando para o Miguel, meu filho, que eu estava triste porque eu tinha perdido um amigo, ele perguntou assim para mim: mamãe, como ele era? E eu falei: Miguel, ele era corajoso. E ele me perguntou: mamãe, ele morreu fazendo uma aventura? E eu disse: morreu, Miguel. A morte está aí, a gente sabe que ela vai acontecer, a gente não pensa muito sobre ela, mas o recado que fica é que a gente não perca a aventura da vida. O Boechat tinha essa aventura correndo pelo sangue, pelos olhos lindos, brilhantes que ele sempre demonstrava, com um objetivo final dele, que sempre foi o público. Não importava o esforço que ele tinha que fazer para conseguir a história, não importava o esforço que ele tinha que fazer os outros fazerem para conseguir a notícia. O que importava para ele era quem estava vendo, quem estava ouvindo, quem estava lendo. E aqui no Bem-Estar a gente também se importa muito com quem está vendo a gente e não tem como a gente não fazer essa homenagem para esse querido amigo que se foi. Mais um e que vai deixar muitas saudades. Vai ser muito triste encarar o mundo de hoje com tantas perguntas, com tantas indagações e tantas dificuldades sem o Boechat. E você, Mari, que foi companheira dele de bancada, foi uma honra, tanto tempo ao lado dele, foi uma honra. honra. Perdeu grandes amigos, né? De um lado o Boechat, de outro lado outro grande jornalista, Joelmir Betti. Uma honra ter tido esse privilégio. Demais. E o Calil está aqui hoje, né? Também sim. Amigo do Boechat. Amigo do Boechat há anos, né? E eu costumo dizer, a maioria das pessoas morrem, outras só desaparecem por um tempo talvez. Ele é das poucas que só desaparecem, nunca morrem, né? É o que a gente já falou hoje, né? Tá todo mundo hoje, o programa vai ser calor, inchaço e tristeza. Não tem como, não tem como. E como sempre dizia ele, que a gente tenha coragem, fé para fazer o que ele sempre dizia para a gente fazer, né? Tocar o barco. E tocando o barco, a gente vai dar uma olhada numa imagem hoje, num flagrante que o Globocop fez aqui em São Paulo, pela manhã na rodovia Anhanguera. Essa pessoa que está aí no chão recebendo massagem cardíaca estava nesse carro, teve um mal súbito e as pessoas que estavam passando por ali pararam para tentar fazer esse resgate. Dr. Calil, cardiologista, nosso consultor aqui, a pergunta que fica é: o que essas pessoas estão fazendo? Está correto? Quando a gente passa por uma situação como essa, absolutamente inesperada, a gente deve tentar fazer uma massagem cardíaca? Não, se nós não estamos preparados, não deve. É chamar o SAMU 192, que é um serviço altamente eficaz e eficiente. Se evidentemente tem alguém junto que já teve um curso e para leigos de ressuscitação cardiopulmonar, sim. Essa pessoa sabe reconhecer, porque a primeira coisa é saber reconhecer se a pessoa realmente está numa parada cardíaca, se o coração parou ou parou de respirar. Então isso já é difícil. Muitas vezes não adianta você ficar massageando uma pessoa que nem morreu, está ali respirando e o coração batendo. Então primeiro o reconhecimento da parada cardiorrespiratória, depois iniciar as manobras de ressuscitação, mas de novo, 192, SAMU, se tem alguém treinado para atendimento, pode começar os procedimentos. Se fizer errado, pode acontecer o quê? Pode machucar a pessoa que às vezes nem faleceu, nem está em parada cardíaca, pode perfurar um pulmão, quebrar a costela. Então, primeiro, tem que ter gente treinada. Se você já fez um curso de ressuscitação cardiopulmonar para leigos e tem muitos cursos por aí, ok, você pode iniciar as manobras, né? Mas sempre não esqueça, a primeira coisa chama 192. Não tente fazer nada que você não saiba, porque você pode prejudicar uma pessoa que às vezes nem está em parada cardiorrespiratória. A gente já viu, já mostrou várias vezes aqui, o curso tem alguns detalhes importantíssimos. E agora vamos falar sobre o calor, que está muito grande, principalmente aqui em São Paulo e em vários estados brasileiros. Ele causa um inchaço que causa alguns transtornos. Um deles é até mesmo tirar o anel, a aliança do dedo, né? Acaba ficando preso e aí pode trazer problemas para a circulação, né? E aí, como é que faz? Tem gente que usa alguns métodos caseiros, mas a gente vai falar de um outro que muitas pessoas não conhecem, é o método do fio dental. Já ouviu falar disso, Mari? Nunca tinha visto. Nunca ouviu falar, mas agora você vai ouvir falar, porque a repórter Nayara de Paula vai explicar tudo pra gente agora. A Luciene ficou desesperada com a aliança que ficou presa no dedo. O inchaço começou depois que ela foi picada por um marimbondo.
Foram 10 minutos até que os bombeiros de Barbacena conseguiram tirar a joia. Só na região, que inclui outras 2 cidades, são registrados em média 20 casos por mês. Seja através de picadas de insetos e também a questão do inchaço agora provocado pelo verão, pelo calor. Com o forte calor causado pelo verão, associado à correria do dia a dia, não tem jeito, o corpo sente. Aí chega o fim do dia e é comum algumas pessoas notarem pernas, mãos e pés inchados. Segundo especialistas, o calor favorece o aumento da circulação sanguínea nas extremidades. Então tem mais sangue chegando na periferia do corpo e esse sangue vai se dividir em 3 espaços. O líquido intracelular, extracelular e um terceiro espaço, que é quando o líquido está em transição entre o vaso sanguíneo e a célula. Quando o líquido se acumula nesse terceiro espaço, ele acaba ocasionando esse edema. A aliança que a Irani usa há 37 anos começou a incomodar de uns tempos para cá. Na parte da manhã é mais tranquilo, embora, esteja inchado e tudo, mas no final da tarde isso piora. Dá para tentar tirar o anel. A pessoa pode utilizar um óleo, uma água, um detergente ou mesmo manteiga para tornar o dedo mais escorregadio. Ela pode utilizar também a técnica de retirar através do fio, onde você passa uma extremidade debaixo do anel em direção à mão. A outra parte que ficou, você traz retornando sem apertar muito o dedo, de modo que ele não fique arroxeado. E depois irá retornar com o fio para trazer consigo junto o anel. O médico socorrista Guilherme Bontempo explica que se o dedo estiver roxo, é sinal de que a circulação pode estar sendo estrangulada. Nesses casos, a pessoa não deve tentar retirar a aliança, porque ela pode provocar uma lesão vascular, uma lesão, ela pode agravar a situação e às vezes perder tempo. Aqui conosco também o médico clínico geral, o Dr. Arnaldo Lichtenstein. Eu tenho o maior orgulho de saber falar esse nome e o maior orgulho de tê-lo conosco, Dr. Arnaldo. Gostou do método? Não conhecia, bem interessante, mas a mensagem é o principal. Tirar o anel. Tirar o anel. Mas, às vezes, dentro de casa, né, Mari? Você que sabe cozinhar, fazer aquele macarrão de arroz. Ele adora falar isso. Você já me chamou. A única vez que ela me chamou para almoçar na casa dela, doutor, sabe o que era? Sabe o que era? Macarrão de água. Macarrão de água. Tem que ouvir isso, tá bom. Okay. E, às vezes, comidas de verdade mesmo, vira... Ela sabe fazer. Hã? Não é verdade, a cozinha vira um forno. A temperatura vai mudando e as temperaturas chegam na cozinha a variar bastante, né, Mário? E aí, nessa hora, a pressão pode cair? Pode. Na verdade, o que acontece é que o corpo tenta manter a temperatura constante. Quer dizer, 1 grau no máximo de variação. E aí, o que o corpo faz para perder essa temperatura que está acumulando? Dilata os vasos da pele e a transpiração. E quando dilata os vasos, arteríolas, artérias pequenas, pressão cai. E a pessoa tem aquela tontura, sensação de moleza que tem no verão e às vezes pode até perder a consciência, desmaiar. A gente tem uma dúvida do nosso auditório virtual sobre o assunto de hoje. A Rosenildo está falando, olha, toma o remédio para retenção de líquido e continua inchada. Pode ser por causa do calor? Pode. Quer dizer, então o que acontece? Quando dilata os vasos, aumenta um pouco a circulação no finalzinho das artérias, entre as artérias e as veias, o capilar. E ali vaza o líquido. E aí, inchaço. Então, continua mesmo assim por causa do calor. Agora, doutor Calil, e quem toma remédio para pressão nesses dias que está muito quente ou que está num lugar muito quente, como uma cozinha, por exemplo, tem que tomar mais cuidado também? Porque pode cair mais do que o normal? Primeiro, não pode parar de tomar medicação sem ordem médica, porque existe uma mania. Bom, está muito quente, eu estou na cozinha, eu vou parar o remédio para pressão. Não pare, não suspenda remédio sem ordem médica. Evidentemente, o remédio da pressão vai manter a pressão normal, não é que vai manter a pressão baixa. Então, se você toma remédio para pressão, está no ambiente quente, está desidratado, evidentemente você pode ter queda de pressão, chegar a desmaiar. Mas a mensagem da sua pergunta é, nunca pare a medicação sem ordem médica. Né? Então, não é porque está calor que eu vou deixar de tomar remédio. Não é porque está frio, que é a constrição dos vasos, que eu vou tomar 2 vezes a dose do remédio. Não.
Não se automediquem, por favor. Abre a janela, desliga o forno, dá uma voltinha, bebe uma água, né? Ou não cozinhe. Aí é para os poucos que podem ter essa opção, doutor Calil. Daqui a pouco, o passo a passo para melhorar o inchaço. E também vamos falar sobre drenagem linfática. Funciona? A gente vai te mostrar depois do intervalo. Quando eu comecei a fazer, eu estava mais preocupada com a retenção abdominal, na parte superior das coxas, mas eu fui percebendo que ela me trazia benefícios para outras partes do corpo também. Bem-vindo de volta. Vamos falar de drenagem linfática, porque tem jeito de fazer os resultados de uma drenagem durarem mais. Quer ver? Valéria Almeida mostra pra gente. Parece mais carinho do que massagem. Assim é a drenagem linfática, a técnica responsável por ajudar o corpo a se livrar do excesso de líquido. A drenagem é uma ferramenta super importante quando a pessoa está inchada. Uma massagem muito suave, uma massagem lenta, uma massagem feita de forma bastante gradual, nada muito intenso. Com toques leves, a drenagem ativa o sistema linfático que percorre todo o corpo e coloca o líquido que extrapolou do sistema circulatório no caminho certo para ser eliminado na urina. O sistema linfático ele corre paralelo ao sistema sanguíneo e tudo que o sistema venoso, o capilar venoso não tira do tecido, o capilar linfático ele é capaz de tirar. A Cristiane faz drenagem linfática toda semana há 12 anos. Quando eu comecei a fazer, eu estava mais preocupada com a retenção abdominal, na parte superior das coxas, mas eu fui percebendo que ela me trazia benefícios para outras partes do corpo também. O incômodo causado pelo inchaço surgiu durante a gestação, um dos períodos em que a mulher mais retém líquido. Como a Cristiane trabalha como instrumentadora cirúrgica e passa muitas horas em pé, a técnica virou uma aliada. Você sente que as pernas ficam mais leves depois da drenagem. Para garantir todos os benefícios, a drenagem tem uma intensidade e uma ordem muito particular. O sistema linfático é como uma via movimentada como essa daqui, com um fluxo bastante intenso. Para que tudo funcione direitinho, é preciso que os carros da frente saiam para que os de trás possam passar. Então, primeiro, se eu for fazer uma drenagem do membro inferior, eu primeiro preciso estimular os linfonodos da virilha, depois eu preciso drenar a coxa, para só depois drenar a perna, tornozelo e pé. Depois da sessão, ainda é possível prolongar os efeitos. O ideal é que depois que você faça a drenagem linfática, você tem que usar uma meia elástica. Isso prolonga o efeito, a duração dessa drenagem linfática. A gente sabe, doutor, tem que ser no mínimo média compressão. Tá? Só que torneia a pele que dá efeito estético, não. Tem que ser no mínimo apertado para fazer voltar o sangue mecanicamente. Então tem que ser apertado para ajudar o músculo da panturrilha para trazer de volta o sangue. E um puffzinho assim na frente do sofá também ajuda? Sim. Então sempre que você estiver sentado, tiver um tempinho sentado, levanta a perna e mesmo à noite, quando estiver deitado, coloca uma almofada debaixo da perna. Isso, durante as horas do sono, vai reabsorver todo o edema. Ou seja, também é uma questão mecânica. Vencer a gravidade de voltar o sangue para o coração. Recentemente fez muito sucesso, praticamente parou a internet, um vídeo do Dr. Calil caminhando, fazendo exercício, Mari, vermelho, suando, mostrando a importância da panturrilha. Sem dúvida. Eu vou chamar a Carol para mostrar o coração que nós temos, na verdade, 2 corações. Bem-vinda, Carol. 3 corações, assim como Pelé também é de 3 corações, né? A Carol também, nós todos temos 3 corações. Pode fazer aí o exercício, Carol. A panturrilha manda o sangue para cima, manda o sangue de volta, e é isso que é importante quando a gente caminha, doutor Calil. Sem dúvida, são os corações da panturrilha. São 2 corações, né? É importante esse retorno venoso, sem dúvida nenhuma. O sangue volta. Sim. E quando ele volta, ele faz esse exercício, ele já volta revigorado
Isso evita inchaço, doutor Calil? Isso é uma das coisas que pode evitar inchaço, né? Mas o mais importante é trabalhar a panturrilha para o sangue ter o retorno sanguíneo adequado, né? Tá, mas por que quando a gente põe a meia aperta a panturrilha e isso é bom? Por isso você melhora o retorno venoso. Tá. Né? E a gente pode fazer isso em qualquer lugar, né? Pode. Parado, você tá lá e começa a fazer. Principalmente em situações, por exemplo, de você estar num voo, no avião, muito parado, para evitar embolia de pulmão. Porque muitas vezes você retém o sangue nas veias, forma coágulos, vem para o pulmão, é um quadro gravíssimo. Então, grandes distâncias você parado, você pode levantar no avião, andar, fazer esse tipo de exercício extremamente benéfico. Obrigada, viu, Carol, pela sua participação. Obrigado, Carol. Deu show, viu? Brigadão. Olha só, a gente tem uma dúvida do nosso auditório virtual. Chegou agora, a Sandra está perguntando. Sempre pensei que o inchaço tinha relação com o consumo excessivo de sal. Será que se a gente comer muito sal, a gente fica ainda mais inchado? A gente vai saber daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta. Falar de uma coisa muito triste que eu e Mari vivemos, estava comentando aqui agora, Brumadinho, né? A Mari passou a primeira semana da tragédia lá, logo depois eu fui e a gente estava comentando sobre isso. Vamos falar sobre a irmã Dorothy. Que impressionante e inesquecível essa experiência. Ela participou da tragédia de Mariana. Quando ela soube de Brumadinho, pegou as malas e foi para lá. Preparem-se para conhecer a missionária Dorothy. Nós improvisamos para a cozinha. Há 3 anos, a missionária Dorothy estava lá na tragédia de Mariana. Ela não se importou com a lama tóxica. Ajudou como foi possível, mas a conta veio no próprio corpo. Naquele momento, retirando lama, a gente teve problema na pele. De setembro de 2018 para cá que eu comecei a fazer os exames. Então, um alto nível de alumínio, níquel, eu me coçava e eu achava que eu estava com micose, coçava o cabelo, e ao fazer o exame a médica disse, isso é por causa do níquel. Mas quando essa lama de Brumadinho e uma paisagem ainda mais assustadora foi vista pelo mundo, a irmã Dorothy partiu para mais uma missão. Já são mais de 15 dias de trabalho na Igreja Batista, coordenando voluntários que chegam de várias partes do país. Eu estou lavando vasilhas, então com muito prazer, com muita alegria poder ajudar. Minha função é fazer almoço e janta para quase 100 voluntários aqui que estão ajudando a lavar as roupas dos bombeiros, né? Hoje tem lasanha, pudim e frango, tudo doado. Pessoas se unindo para trazer desde o sabão que lava até o remédio do pernilongo. Para melhorar a madrugada dos voluntários, alguém veio trazer para a gente na porta. A igreja é pequena, mas cada espaço é muito bem aproveitado. Nos fundos da primeira igreja batista de Brumadinho é esse. As máquinas de lavar funcionam 24 horas por dia. Querido bombeiro, obrigado por sua coragem. Você é meu herói. Deus te abençoe. Alice. Tem um desenho maravilhoso de um helicóptero. E as mãos pedindo socorro, as flores que se misturam com as mãos. Cada carta é um sopro de vida no meio desse caos todo. Esse desenho, você estava explicando, né, Fê? Esses desenhos, junto com umas balinhas, vai na calça limpa do soldado que recebe. Então, você imagina, o soldado coloca lá, o bombeiro coloca lá para trabalhar e abre e vê essa mensagem que chega de escolas de vários lugares do Brasil. Aí ele se revigora e vai trabalhar. Um amor para transformar essa dor toda, só isso funciona. Tem uma dúvida do nosso auditório virtual que é a da Sandra. Sempre pensei que o inchaço tinha relação com o consumo excessivo de sal, doutor Calil. A gente está aqui com um monte de comida salgada. Realmente, se a pessoa comer tudo isso aqui, ela vai ficar mais inchada? Pode sim, que as pessoas que têm tendência à retenção de líquido, inclusive, se você abusa muito do sal, você pode ter inchaço nas pernas, né? Toma muito líquido, come muito sal, já tem essa tendência, então você incha mais. Pode sim. Tem mais uma dúvida, olha lá. A dúvida agora é da Adriane. Os pés do meu pai estão inchados. Ele tem pressão alta. Pode ser o calor?
doutor Arnaldo? Pode. Quer dizer, normalmente quem incha mais são pessoas que têm problemas de varizes, né? Então isso, as veias já são dilatadas, já acumula sangue nas pernas e isso para extravasar e inchar é muito mais fácil. Gota não incha normalmente as pernas, incha mais articulações, mais o dedão, inclusive, né? E alguns remédios, inclusive, podem fazer inchar de pressão alta, né? Que dilatam os vasos também. Então pode ser as varizes, pode ser problema de coração, obviamente, pode ser remédios que se toma e o calor também. Quer dizer, todo esse conjunto. Mas não para de tomar o remédio, como o doutor Calil já disse. Já deu esse recado aqui. Sem dúvida. Obrigada pela companhia de vocês nesse dia que ficou menos triste com a presença de vocês. Ficou menos triste. Obrigada. Vocês deixaram o dia um pouco mais feliz. Obrigado, doutor Arnaldo, doutor Calil. Muito obrigado. Mari, é sempre uma alegria. Sempre. Amanhã é quarta? Amanhã é quarta. Vem aí o encontro, a gente se vê de novo amanhã. Tamo junto. Se cuida. Até lá.